Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo da série Em 6 Dias, desse livro tão especial aqui, que publicado, né, pela Sociedade Criacionista Brasileira. A gente tem visto aqui nos vídeos a história de cientistas bastante importantes aí, né, que deram a sua contribuição nas suas áreas, mas que também, de alguma forma, foram tocadas ou foram tocados, né, pela mensagem da criação. E hoje a gente tem um relato muito especial, mas antes disso, eu quero convidar você para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, pessoas que você sabe que você gosta, de repente é aquele grupo da igreja, da escola sabatina, sei lá, dominical, seja você aí de qual denominação for, né? Mas que você possa apoiar a SCB de alguma forma. E essa forma nas redes sociais é bastante importante porque esse vídeo chega para outras pessoas, né? E a gente vai falar então da doutora Angela Maier, que é especialista em ciências agrícolas. Olha só que interessante. Então, aguarda a vinheta, não sai, fica por aí. Bom, a doutora Angela Maier, né, ela foi pesquisadora do Hot Research lá na Nova Zelândia. Ela é bacharel em botânica pela Universidade de Auckland, mestre em botânica também pela Universidade de Auckland, ou seja, a pessoa gosta bastante de plantas mesmo. Eu, como bióloga aqui, admiro, de fato, a doutora Angela Maier, né? E ela publicou muitos artigos na sua área, ela é bastante relevante. E a gente vai ver agora, então, quais são as razões, né, que ela entende que são as importantes para ela crer no relato da criação. De acordo com ela, são várias as razões, né? Ela que trabalha aí na área de horticultura, mas diante de tantas razões, existem três que se destacam: a autoridade das escrituras, a complexidade da vida e a sua própria experiência científica, né? A doutora Angela, ela considera a Bíblia, a palavra de Deus, como sendo confiável não apenas em assuntos espirituais, mas também em história, arqueologia e profecias cumpridas, né? Por isso ela entende que o relato bíblico sobre a origem da vida merece, de fato, credibilidade. Como pesquisadora que ela foi, né, especializada no controle do florescimento de plantas cultivadas, a doutora Maier, ela descreve esses sistemas biológicos de extrema precisão. Cada espécie possui mecanismos internos e complexos que determinam quando, olha só que interessante, quando, onde e como florescer. E isso influencia diretamente a quantidade e a qualidade dos frutos produzidos. Eu, como agora moradora da zona rural, moro aqui da minha janela, eu consigo ver plantação de soja, agora tá na época do soja, e a gente consegue entender o impacto de todos esses aspectos, especialmente climáticos, mas a gente sabe que, por exemplo, características dos solos também são importantes. E como se algumas dessas coisas falharem ou não acontecerem no tempo certo, vai ter impacto nessa produção, né? E esses processos, de acordo com a doutora Maier, né, eles são regulados por múltiplos fatores. Então, você tem o tempo, a duração do dia, a quantidade da luz, hormônios vegetais, a idade da planta, a estação do ano e as condições ambientais. E todos esses elementos eles vão interagir de forma bastante coordenada e altamente específica para cada espécie, ou seja, cada espécie tem uma necessidade bastante específica. E, segundo ela, mesmo com toda a tecnologia moderna, os cientistas ainda compreendem só uma parcela muito pequena desses sistemas. A tentativa humana de modificá-los na agricultura mostra o quanto eles já são finamente ajustados, né? E essa tentativa de modificar esses seres vivos é o que a gente chama da questão dos transgênicos e nos organismos geneticamente modificados, né? Por quê?
Você precisa modificá-los para que eles atendam uma certa expectativa. Para a doutora Meyer, essa interdependência, ela simplesmente não poderia ter surgido por acaso. Esses sistemas vegetais, eles precisariam existir de forma completa e funcional desde o início, não que isso foi sendo formado ao longo do tempo. E ela associa isso ao relato bíblico de que as plantas foram criadas, de fato, no terceiro dia, né? E quando a gente lembra ali do relato da criação, faz todo sentido as plantas serem criadas primeiro, porque elas são a base de todos os ecossistemas, são elas que fornecem energia, que pegam a energia do sol e fornecem energia para todos os seres vivos, né? Ela também destaca que muitas plantas dependem de animais para polinização e dispersão das sementes. São animais que, segundo a Bíblia, surgiram nos dias seguintes, né? Então você tem não apenas as plantas, mas os animais vão ser responsáveis pela reprodução, né? Por fazer o processo de polinização, por exemplo. A dispersão das sementes. Isso indicaria que todos esses organismos precisariam coexistir desde o começo. Isso é bastante importante. Eles não poderiam ter sido separados por longos períodos de tempo, né? Inclusive, isso é uma coisa bastante complexa. Quando a gente olha para o registro fóssil, a gente tem ali uma falta de incoerência, né? Entre o período em que aparecem as angiospermas e o período em que aparecem os insetos polinizadores, né? Especialmente quando a gente vai olhar para a datação molecular, mas enfim. Então, ela discute que, além disso, a enorme variedade de formas, cores, padrões das flores, segundo a doutora Meyer, revela não apenas a funcionalidade, mas criatividade estética. Para ela, a natureza ela se parece mais com a obra de um artista do que com um produto de processos aleatórios, né? Então, esse relato bastante curto aqui da doutora Meyer, na verdade, mostra que ela entende que quando a gente olha para o mundo vegetal, que é a área de expertise dela, né? Ela consegue perceber sabedoria, grandeza e poder de um criador inteligente, e não o resultado de acidentes evolutivos. E se você gostou desse relato da doutora Meyer, que está nesse livro aqui, ó, dos 6 dias da criação, você pode acessar o site da SCB, scb.org.br, e você pode adquirir esse livro, faz seu pedido ali, que a gente vai mandar para você, e você pode ler esse relato por completo, porque, gente, pensa assim, ó, esse aqui é um resumão, tem muito mais coisa aprofundada nesses capítulos, e aí é muito interessante que você possa ler e possa absorver o máximo possível, tá certo? Não se esqueça de sempre acompanhar a SCB nas redes sociais, de se inscrever, curtir aqui no YouTube, de seguir lá no Instagram, Sociedade Criacionista, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!